Olá galera, então nosso conteúdo dessa semana é função afim ou função do primeiro grau, né? Então nós vamos rever um pouquinho da aula passada e ver daqui em diante a gente vai trabalhar as funções mais comuns usadas aí no dia a dia, beleza? Começando pela função afim ou função do primeiro grau. Então vamos colocar o slide aqui. Então vejam bem, função do primeiro grau ou função afim. Primeiramente, vamos pensar nessa situação problema aqui. Vou dar o zoom. Vamos ler o nosso problema. Numa corrida por aplicativo, o serviço cobra uma taxa fixa de R$ 5,50 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Se o usuário solicitar uma viagem nesse aplicativo, ele paga o valor de R$ 5,50 só por ter chamado ou se a distância for menor que 1 km. Então vamos pensar nesse problema aí. Vamos responder essas perguntas aqui. Letra A. Quanto uma pessoa pagaria por uma corrida de Braslândia para Ceilândia, sabendo que a distância entre as duas cidades é de 25 km? Como é que a gente faz essa conta? Então vejam bem. Então vou querer calcular o valor. Então vai ser igual a... Deixa eu diminuir aqui a ponta. O valor vai ser o quê? Como é que a gente vai calcular o valor que eu vou pagar numa corrida dessa? Eu vou pegar 1,20. Vou pegar o meu valor de 1,20 vezes a minha distância, a quilometragem, quilômetro rodado, mais a minha taxa de 5,50. Ok? Então, vou colocar aqui de preto para a gente diferenciar também o que as variáveis que a gente quer. A gente quer o valor, que é o total. E esse quilometragem aqui, vou colocar aqui km. Meu valor vai ser, então fazendo a conta aqui, vai ficar 1,2 vezes x, que eu vou chamar aqui de x, não, de 25, né? Meu quilômetro aqui não é de 25, a minha distância não é de 25 km, tá ela aqui, ó. Certo? Então tá aqui. Então vou substituir aqui no lugar do km pelo valor que eu tenho, 25 mais 5,5. Então tá aí. Então o total do meu valor vai ser igual a, fazendo as contas aqui, rapidinho, 1,2 vezes 25 mais 5,5. Então eu vou pagar aqui no total de R$ 35,50 vai ser o valor que eu vou pagar. Ok? Então vamos ver o segundo exemplo aqui. E quanto custaria essa corrida de Braslândia para Taguatinga, cuja distância é de 32 km? A mesma continha. Eu vou pegar aqui o valor, vai ser igual a... Então, de acordo com o problema lá, galera, ó, 1,20, né, vezes a quilometragem mais 5,50, 5,5, né, ou 5,50, que é a taxa fixa lá. Eu não fiz aqui, deixa eu substituir aqui, ó, 1,20 vezes o quilômetro rodado foi 32 mais 5,50. Então coloquei ali, né? Então tá aqui, ó. Toda essa conta aqui, substituí o 32 km em cima do km aqui e deu 32,50.
ou 32 vezes 1,20 mais 5,50, que deu 47,50. Então está aqui o meu total. Agora vamos analisar essas duas contas. O que a gente mexeu, o que não mexeu, o que mudou, o que não mudou, o que variou, o que permaneceu constante, tá? Então vamos aqui. Aqui é a conta aqui, ó, já feita aqui, bonitinho. Então a gente pegou o valor 5,50, que é a taxa fixa, mais 1,20 vezes 25 km, que deu 35,50. Essa aqui foi a letra A e esse aqui foi a letra B. E na letra B a gente pegou a mesma fórmula e substituiu aqui, ó. A única coisa que mudou foi isso. E de 25 foi para 32, ó. O que não mudou? O 5,50 permaneceu, o 1,20 permaneceu. O que variou foi só isso aqui, ó. De 25 km aumentou 32, né? Isso foi o que mudou. E obviamente mudou também quem? O valor que eu paguei. Então, galera, analisando, notem que esse 5,50 e o valor cobrado de 1,20, né, por quilômetro, eles não mudaram. Eles não mudaram. Eu posso botar qualquer quilômetro aqui, ó, nessa conta, que a taxa é a mesma e o valor cobrado por quilômetro também é o mesmo, né? Eles são fixos, o que a gente chama de constantes, tá? Constantes. Então esses valores fixos, que não mudam numa fórmula, a gente chama de constantes, tá? Mas o valor total a pagar mudou, né? De acordo com a quilometragem, né? Que também mudou, beleza? Então o valor total a pagar mudou conforme mudamos a quilometragem lá, beleza? Aí a gente pode formular a situação com a seguinte lei. A gente chama de lei a fórmula da equação do primeiro grau, tá? A gente determina, a gente chama de lei ou de fórmula, tá? Essa palavrinha aqui é a mesma coisa de fórmula, tá? Então aqui ficou o seguinte, ó, f de x é igual a 1,2 vezes x, não é isso que está acontecendo lá, mais 5,50. Só está trocada a ordem aqui dos termos, mas olha só, 1,2 vezes x mais 5,50. Ou y é igual a 1,2 vezes x mais 5,50. Lembra na aula anterior que eu falei para vocês que isso aqui é a mesma coisa? Tá? É a mesma coisa, tá? Eu chamar de f de x ou de y. O que é o f de x? É a imagem dos valores de x lá no conjunto do contradomínio. Beleza? Pessoal, então, olhando essas fórmulas aqui, ó, essa fórmula, na verdade, 1,2x mais 5,5, o x e o y eles são variáveis, né? O x representa o quilômetro rodado e o y o valor a pagar. O x a gente chama de variável independente. Por que a gente chama de variável independente? Porque ele pode assumir qualquer valor. Tá? Eu poderia calcular aqui x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 25, x igual a 32. Eu posso calcular a distância maior, né, de Braslândia para o plano piloto. Enfim, vai variar. Por isso que se chama variáveis, porque está variando. Beleza? Esses valores aqui, ó, estão variando. Esse aqui também está variando porque, de acordo com a quilometragem, o preço é diferente. Por isso que são chamadas de variáveis. Só que uma a gente chama de independente. Por quê? Porque ela pode assumir qualquer valor. Só que o y a gente chama de variável dependente. Por que dependente? Porque é uma variável que depende de x. Porque o seu valor, né, depende do valor de x. Tá? Então vou só sublinhar aqui, para não ficar muito bagunçado. Então, x é independente por quê? Porque ele pode assumir qualquer valor. E o y, ele é dependente por quê? Porque o seu valor depende do valor de x. Ok? Vamos ver mais adiante aqui. Então, olhando no exemplo anterior, a gente pode trabalhar a definição da função afim, né? Então, com o que a gente já viu no exemplo anterior, a gente pode afirmar o seguinte, ó. Toda função do tipo, pessoal, temos que nos acostumar a fazer esse tipo de leitura aqui, ó.
uma função do tipo função f, né, tal que os números reais, saindo dos reais, chegando nos reais, pessoal, a gente tem que se adaptar que esse primeiro aqui sempre é o domínio. E esse segundo sempre vai ser o contradomínio. Tá? Então esse aqui é o domínio e o segundo sempre vai ser o contradomínio. Ah, professor, esse segundo aí é a imagem? Não, não é a imagem. Ele é o contradomínio, tá? O contradomínio. Em algumas funções, a imagem se coincide com o contradomínio, que vai ser o exemplo da função afim. Isso vai acontecer o tempo todo na função afim. Então, olha só. Toda função f, onde eu tenho o domínio, que são os reais, chegando no contradomínio, que também são os reais, onde a função é determinada por f de x igual a x mais b. Essa lei da função aqui, toda função do primeiro grau vai ter essa característica, tá? Vai ter essa fórmula aqui, nunca vai mudar. O que vai mudar são os valores de a e de b. Por isso que estão generalizados aqui, ó. Ou y igual a ax mais b, que é a mesma coisa, tá? Mesma linguagem lá. A diferença é que o f de x está no lugar do y, que é a mesma coisa. Beleza? Pessoal, cuidado com isso aqui, ó, com a e b pertencentes aos reais. Então, toda função f de x igual a x mais b, esse a e b eles vão ser constantes e vão estar dentro do conjunto dos números reais. Porém, o a ele tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Pensa lá comigo. Se o a for zero, f de x é igual... No lugar do a eu colocar o zero, 0 vezes x, mais b. Pessoal, 0 vezes qualquer número não é zero? Então isso aqui vai deixar de ser uma função afim, uma função de primeiro grau. Ela vai ser uma função constante, porque 0 vezes x dá 0. E vai sobrar somente o b. Então isso aqui vai ser uma função constante que a gente vai analisar ela com mais cuidado nas aulas seguintes. Beleza? A gente vai estudar essa função mais à frente, tá? Ela é uma função constante. Então, por isso que ele determina aqui, ó, que o a tem que ser diferente de zero. Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Ok? É denominada função afim ou função do primeiro grau. Lembra da equação do primeiro grau? Você tem lá ax mais b igual a zero. Por que ela é do primeiro grau? Porque o x aqui, ó, ele tem o grau 1. A gente fala o expoente 1 ou grau 1. A minha variável aqui, ó, é uma equação reduzida a dois termos. Esses dois termos não são semelhantes porque um tem x e o outro não tem. Então, por isso que eu falo que essa equação ela tem dois termos. E a variável ela só tem um grau. O grau é igual a 1. Por isso que chama do primeiro grau. Okay? Então, vamos ver esses exemplos aqui, ó. Vou pegar um azul para identificar quem é o a. Vou identificar de vermelho, tá? Então, vamos identificar aqui quem é o a. Então, nesses exemplos, olha só. Y igual a 3x mais 1. Tá? De acordo com essa fórmula aqui, ó. Tá? É só identificar. Ó. Quem é o a? Tá aqui o a, ó, o 3. Meu a é igual a 3. Quem é o b? Vamos identificar o b com azul. Quem é o b? B é igual a 1. Então, ó, o a é igual a 3 e o b é igual a 1. Professor, como é que eu vou saber quem é o a e quem é o b? O a é sempre o que é o coeficiente de x, ó. O a é o número que está multiplicando com x. E o b é sempre o número que está sozinho. O termo que está lá, sozinho. A gente chama de constante lá, ó. Também, né? Isso aqui é um coeficiente, é uma constante, só que a gente chama ele de coeficiente. Ele multiplica com x. Lembra? Coeficiente é o número que multiplica com a variável. Aqui, quem é o meu b aqui? Ó? Aproveitar que eu estou com o azul ligado. Meu b é igual a... Pessoal, tem que pegar o sinal também, tá? Não posso esquecer de pegar o sinal, não. Menos 5. X menos 5 significa o b é igual a menos 5. E quem que é o a? O a também tem um sinal de menos lá, ó. Ah, professor, não tem nenhum número ali. Tem sim. É o 1. Lembra que 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número? Se aqui está o x sozinho, é porque o coeficiente dele é 1. Só que tem um sinal, ó, menos. Então vai ser menos 1. Tá? Então quem é o a aqui? Ó? A igual a 2.
que o A é igual a menos 1. Esse aqui é o A igual a 2. E quem é o B, professor? B não tem. Cadê o B aqui? E se eu colocasse aqui um mais 0? É a mesma coisa? 2x mais 0 não é igual a 2x? Sim. Então significa que ele não está aparecendo porque ele é igual a 0. Então B é igual a 0. Por isso que o B não aparece aqui, ó. Porque ele é igual a 0. Então quando não tiver tendo o B aqui, ó, o B é porque ele é 0. Professor, mas o B pode ser 0? Sim. Pela definição da função, ele não fala nada em relação a B. Não tem nenhuma restrição. Ele só fala que B tem que ser real. Ele fala que A e B tem que ser reais. Mas o A, ele explica que tem que ser diferente de 0. O A tem que ser diferente de 0. Tá? Olha lá, ó. Meu B aqui vale menos 0,2. Olha, é um número decimal. E o meu A? Meu A é igual a menos 5 meios. Então aqui, ó, menos 5 meios. Pode ser qualquer número, tá, galera? Qualquer número real. Como é que vai funcionar diagramicamente? Tem aqui uma função de R para R. Ó, uma função de R para R. Números reais saindo dos reais e gerando os números reais. Onde meu f de x é igual a x mais b. Essa é a lei da função do primeiro grau. O meu domínio sempre vai ser os números reais, todos eles. Meu contradomínio também vai ser o conjunto dos números reais. E minha imagem? Minha imagem vai gerar todos os reais também. Tá? Então todos os reais estão aqui dentro. Coincidentemente, ó, são iguais, tá? Beleza? O meu contradomínio com a minha imagem, eles são iguais, tá? Então tá aí. Então eu tenho aqui uma relação F. Uma relação F. O X, o Y. O X vai gerar o Y através dessa função aqui, ó. É essa função que está sendo trabalhada aqui, ó. Então eu pego um X lá no domínio, jogo aqui dentro da equação e vou gerar um Y lá, ó. Um Y igual a x mais b. Né? Então aqui eu vou gerar um y igual a x mais b. Tá? Então todo y que está aqui dentro desse conjunto do condomínio, ele foi gerado por conta dessa função. Eu peguei o x, joguei lá dentro de f, f é determinado por essa fórmula aqui, e gerou o y. Ok? Então de novo, galera, ó, domínio são todos os números reais, e a minha imagem também. Meu contradomínio coincide com a imagem. Tá? Ok? Na função do primeiro grau, a gente vai ter essa característica aí. Os números reais, a minha imagem vai ser igual ao contradomínio. Que é o seguinte, ó. Já sabemos que a fórmula de qualquer função afim, ou do primeiro grau, ela é determinada por essa fórmula aqui. F de x igual a x mais b. Então essa fórmula aqui ela determina qualquer função do primeiro grau, onde o a tem que ser diferente de 0 e a e b pertencente aos reais. Um importante postulado de geometria diz o seguinte, postulado de Euclides, se eu não me engano. Dois pontos distintos determinam uma reta. O que quer dizer esse postulado, pessoal? Se eu pegar dois pontos quaisquer, lá no espaço, lá no plano, eu tenho um ponto aqui, e um pego lá debaixo da régua lá. Não importa a distância entre eles. O que importa é que eles sempre vão formar uma reta. Tá? Então se eu traçar, eu consigo traçar uma reta infinita que corta esses dois pontos. Por dois pontos eu consigo traçar uma reta. Por que eu preciso desse postulado? Porque, de acordo com esse postulado, a construção do gráfico de uma função do primeiro grau é feita obtendo-se apenas dois de seus pontos e traçando-se a reta determinada por eles. Como assim? Do jeito que eu expliquei aqui, ó. Agora vamos olhar isso no gráfico. Na função, né? Vamos pegar a função. Então tem essa funçãozinha aqui, que eu já usei ela umas trocentas vezes como exemplo, e vou usá-la de novo.
ela fala o seguinte, ó, uma função f dada, ó, reais chegando em reais, esse é meu domínio de novo, eu vou enfatizar aqui, tá? Domínio, e o outro lá, onde a seta chega, chamo de contradomínio, beleza? Onde f de x é igual a 2x mais 1. Usando essa fórmula, podemos determinar arbitrariamente, ou seja, eu posso escolher qualquer valor para x, sem dó e piedade, né? Eu jogo lá na fórmula, escolho um valor qualquer, jogo lá na fórmula. O que eu não posso errar é na hora de fazer a conta e substituição na fórmula, tá? Então, escolhendo dois valores quaisquer para x, né? E assim eu vou encontrar os dois pontos que preciso. Então, olha só, nesse exemplo aqui, eu peguei arbitrariamente, peguei x igual a menos 1 e x igual a 3. E joguei lá dentro da fórmula, joguei ele bem aqui dentro. Tá? Então, o que quer dizer o f de x, o f de menos 1? Significa que aonde tem x eu vou jogar menos 1. F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Fazendo a conta, dá menos 1. E eu gero esse ponto aqui, ó, gerei esse ponto lá. Ó. Isso aqui são as minhas coordenadas, né, galera? O ponto, né, era o para-ordenado, que é a mesma coisa de ponto. Tá? Para-ordenado, ponto, são sinônimos, tá? Lá no plano cartesiano. Pontos, então, ponto, para-ordenado. O ponto sempre vai ter essa ordem, primeiro o x, depois o y. Então aqui eu peguei o x igual a menos 1 e gerei aqui o y igual a menos 1 também. E peguei lá o x igual a 3 e gerei o y igual a 7. Tá? E aí eu gerei aqueles pontos lá. Ó. Eu gerei o ponto onde o x é menos 1 e o y é menos 1. E onde o 3 e o y é 7. Ó, jogando o 3 lá na forma que eu errei, ó, que é 3, tá? Vou até corrigir isso aqui lá no slide. Isso aqui é 3. Beleza? Então aqui, ó, na verdade, é f de 3, que é igual a 2 vezes 3, 6 mais 1, que é igual a 7. Beleza? Que é igual a 7. Então tá aqui, ó, gerei esses dois pontos, menos 1, 3 e 7. Vamos lá no nosso... Vamos construir o gráfico aqui, ó. Bem aqui do lado. Então, bem aqui no ladinho aqui, vamos construir esse gráfico. Então, vamos pegar a régua aqui. Então, olha só. São os meus dois pontos. Então, tá lá. Nosso plano cartesiano que você já conhece, ó, o eixo y e o eixo x. Então, vou procurar o menos 1. Vou procurar o menos 1 aqui no primeiro ponto aqui, ó. Vou procurar o x igual a menos 1. Onde é que está o x igual a menos 1? Está aqui, ó. E quanto que deu o y? Menos 1 também. Então, deixa eu colocar aqui em cima. X igual a menos 1, ó, galera, ó. Estou seguindo um quadrante aqui, ó. Cada quadradinho aqui é um espaçamento aqui de um número inteiro. E aqui também vai ser menos 1. Então, tá aí. Onde é que está meu ponto? É só traçar aqui, ó. Então, tá aí, meu ponto. Achei o primeiro ponto. Aonde é que está o segundo? Aí eu vou lá. X igual a 3. Então, vem aqui, ó. 1, 2, 3. X igual a 3. E o y? Y igual a 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, o y está aqui. É só tracejar a linha aqui e colocar lá. Ó. Então vamos botar o ponto. Pronto, encontrei os meus dois pontos. Estão aí, ó, os dois pontos. Agora eu vou pegar a régua aqui e vou traçar a minha reta. Então eu vou botar aqui, ó, minha reta. Ela é infinita para lá e ela é infinita para baixo também. Então tá aí meu gráfico, ó. Bonitinho. Vamos analisar o gráfico então. Pessoal, não peguei apenas dois pontos. Peguei dois valores arbitrariamente aqui, ó.
menos 1 e 3, joguei na fórmula e achei o menos 1 e o 7. Então eu tenho dois pares ordenados aqui, ó, ou dois pontos. Construo eles no gráfico, igual eu expliquei para vocês aqui, ó. Vai no x, acho menos 1, vai no y, acho menos 1. E faz as linhas aqui e marca o ponto. Vai no x igual a 3, no x aqui, ó, faz a linhazinha, vai no 7 igual a y, faz a linha e marca o ponto. Depois liga esses dois pontos, ó, passando uma reta, cortando os dois. Esse é o gráfico dessa função, galera. Toda função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta? Sim, toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, para construir uma função do primeiro grau, eu preciso só de dois pontos? Sim, você precisa só de dois pontos. Beleza? Mais na frente a gente vai estudar que a gente pode pegar os dois pontos específicos dessa reta aqui, né, sem precisar pegar arbitrariamente aqui dois valores e fazer as contas. Às vezes eu vou ensinar para vocês mais na frente. Só de olhar para essa fórmula aqui, ó, eu já vou saber o gráfico dela, só bater no olho nela. Entendeu? Só olhando a fórmula. Pessoal, com isso, né, a gente percebe que se eu pegar mais valores, fora dois pontos aqui, se eu quiser pegar mais, ficar brincando com isso aqui, né, eu vou perceber que esses pontos vão bater na reta lá. Ó. Então eu vou arrastar essa tabela para lá, eu vou pegar aqueles pontos que estão lá e vou jogar aqui dentro. É isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar aqueles outros valores que eu calculei, dois já estão aqui, ó. Esses aqui eu já fiz, ó. Esse eu já fiz e esse também. Vou pegar esses outros aqui, ó. Então vamos lá, ó. Oh, desculpa, esse daqui não. Eu peguei esse daqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Quando o x for 0, aí jogando lá na fórmula, olha o que a gente, na hora que a gente calculou. F de 0 igual a 2 vezes 0 mais 1 que deu 1. Então vamos lá, ó. Quando o x for 0, então 0 está aqui na origem, ó. Meu x0 está aqui, ó. E quanto que vai valer meu y? 1. O y está aqui, ó. Então onde é que vai ficar o ponto? Lembra quando eu falei para vocês que quando uma das coordenadas aqui é 0, o x vai ficar em cima de um dos eixos? Nesse caso aqui, como o x é 0, o y é igual a 1, então o eixo vai ficar em cima do y. Então está aqui, ó. Tá vendo lá? Está batendo no gráfico. Ó. Então se eu pegar quaisquer pontos aqui aleatoriamente e calcular, vou gerar pontos em cima desse gráfico. Você pode pegar qualquer valor de x aqui, ó, depois que você construir o gráfico com dois pontos, você pode brincar com isso aqui, ó, pegando qualquer valor, que você vai perceber que vai bater em cima da reta vermelha aí. Então vamos pegar aqui, ó, 3 meios. Onde é que está o 3 meios? 3 meios ele não vai estar aqui, ó. 3 meios não é 1,5? Então ele vai estar aqui, ó. Concorda comigo? Ó? 3 meios, ele está aqui, ó. Então se eu pegar o 3 meios, que gerou o quê? Um 4, né? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 tá aqui, ó. Então tá lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Em cima da linha, ó. Em cima da reta vermelha. Se eu pegar ali 3,7, 3,7 tá onde? 3,7 é mais ou menos aqui, né? Aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Quase 4. 3,7. Vamos pegar de novo a régua. Jogar lá dentro do gráfico. Está lá em cima. Vamos virar a régua aqui. Vai dar 8,4, né? A gente viu lá as pontas ali, ó. Viu aí, ó, bateu em cima do gráfico, ó. 8,4, né? A conta lá deu 8,4. Então aqui está o 8, né? Ó, viu que é um pouquinho acima do 8? 8,4, entre 8 e 9 aqui, ó. Tá vendo que a metade é um pouco mais para cima, né? 8,5. Então tá aí o nosso gráfico, ó. Então se eu pegar qualquer x aqui, pegar um x qualquer aqui, ó. Pegar um x aqui, ó.
não importa qual valor que ele seja, e jogar lá no gráfico, ele vai dar aqui em cima de um ponto e vai gerar um valor de um y qualquer aqui, ó. Beleza? Se eu pegar um x1, vai dar um y1, tá? Entenderam aí, ó? Então aqui tem infinitos pontos aqui, galera, ó. Infinitos pontos aqui, ó, dentro desse gráfico. Então esse é o gráfico da função do primeiro grau, é sempre uma reta. A inclinação da reta, ela pode estar nessa inclinação ou o contrário, coisa que a gente vai estudar na próxima aula. Então é isso aí, galera. Na próxima aula nós vamos estudar o gráfico da função, a inclinação da reta, quanto que a função é crescente e decrescente, a gente vai estudar isso também. A raiz da função, né? Então, igual eu falei para vocês, a gente vai aprender só de olhar para a fórmula, saber qual é o comportamento do gráfico.